Eu fiz a minha escola primária em Servães, na escola do... Aliás, eu fiz a minha escola primária em Cabanelas, não em Servães. Eu sou natural de Servães, mas por causa dos limites da casa ia à escola a Cabanelas e depois fiz o meu percurso na escola EB23 de Vila Verde, portanto o segundo e terceiro ciclos, e o secundário fiz na escola secundária de Vila Verde também. Olha, esta opção pela história surgiu de uma forma muito natural. Eu sempre tive um percurso escolar muito conturbado. Eu tive uma escola básica, uma escola primária, aliás, complicada, com uma professora, que isto depois podem cortar, que não era assim muito simpática, e até ao sexto ano, até ao sétimo ano, eu andava um bocado aos tropeções com a escola. E eu no sétimo ano reprovei, chumbei. Chumbei curiosamente com negativa à história e com negativa a português. E depois o que é que aconteceu? Aconteceu que no oitavo e nono anos eu tive professores de história excepcionais na escola de Vila Verde e que pelas suas metodologias ensinaram-me a gostar de história e se calhar impulsionaram um gosto adormecido que eu já tinha, porque eu cresci no meio da história, porque a minha mãe aluga roupas de indumentária histórica, portanto ela tem esse gosto, sem formação nenhuma superior, nada do género, ia fazendo as réplicas conforme lhe iam surgindo as encomendas e eu nasci no meio dessas roupas, não é? Nasci, cresci, fiz-me pessoa no meio dessas roupas e de facto quando eu chego à escola e no oitavo ano tenho uma professora que me lembro do nome, que era a Ana Paula Covas, acho que não me estou a enganar. Depois no nono ano tive um professor também excepcional, que uma vez me deu uma pasta de chocolate porque eu acertei uma pergunta de cultura geral. E acho que são esses dois momentos que eu guardo como, de facto, que explotaram este gosto e que me fizeram querer sempre estudar e não estar propriamente a estudar quando estava a ler História. E depois foi sempre uma soma, do ponto de vista quantitativo, em termos de notas na relação com a História, e depois cheguei ao 12º ano, tive também uma excelente nota à História, mas eu decidi não seguir esse gosto logo. Eu tinha uma excelente média e optei por ir para Direito, como todas as pessoas das Humanidades, como é a minha formação, acham que o Direito é o premium das Humanidades, e lá fui eu, enganado mais uma vez. Mais uns tropeções e depois desisti do Direito. Quanto tempo é que teve em Direito? Tive 4 anos em Direito, fiz 3 anos de formação completa, portanto eu tenho 3 anos completos, aqui na Universidade do Minho também. Ainda cheguei a estar 1 ano na Católica, no Porto, achava que o problema que era do sítio, aquela coisa um bocado adolescente que toda a gente entende que o problema é o sítio e não a pessoa. E depois parei e voltei, fui trabalhar com os meus pais. Com o meu pai, sobretudo, tem uma empresa de materiais de construção, fui fazer um trabalho de secretariado que me permitia pagar as contas, que eu entretanto saí da casa dos meus pais, estava mesmo numa fase de revolta, isto foi mesmo com muito sofrimento. E há um dia que é muito curioso, que eu decidi, entretanto procurei ajuda, fiz uns aconselhamentos profissionais, que eu não sabia mesmo o que é que havia de fazer, para onde é que me devia de virar, e um dia decidi voltar a inscrever-me na universidade. Já fui fora de tempo, fui em setembro e não era prazo de transferências, nada do género, e chego aos serviços académicos, pergunto quais são as vagas disponíveis e havia uma vaga em História e eu decidi, eu ia com História, com Psicologia, com Filosofia na minha carteira, aquilo que eu achava que podia seguir, e estava uma vaga de História e eu inscrevi-me e pronto, depois foi sempre... É assim, nesse momento a minha motivação também com a História, porque repare, eu já tinha 24 anos, não é? Tinha 24 anos, isso numa vida de 80, 90 não é nada, mas para quem tem 24 anos é muita coisa. E eu entrei já com aquela perspectiva de eu vou fazer alguma coisa eu vou estudar uma coisa que eu gosto, que vai acrescentar valor ao trabalho que eu posso ter com a minha mãe naquele trabalho, quer nas precisões, quer na roupa de histórica. Portanto, aprender história para qualificar o trabalho. Acontece que eu quando chego, também é outro episódio que eu nunca mais me vou esquecer, eu quando entro em História, como fiz a inscrição fora de prazo, só chego ao curso em novembro, quando sai a resposta final dos serviços académicos, e vou para uma aula de civilizações antigas, que é assim um cadeiro, porque os meus colegas todos já andavam muito assustados, porque eles depois estavam nas praxes e sabiam de coisas que eu não sabia, e eu tinha um teste na semana seguinte, portanto eu tive pouquíssimo tempo para estudar, e eu nesse teste, com pouco tempo de estudo, tive a segunda melhor nota da turma.
E esse se calhar foi o meu primeiro momento que eu pensei, isto se calhar eu tenho alguma aptidão para estudar isto, ou para dominar estes conteúdos. E depois foi sempre, eu continuei a trabalhar, só no último ano é que eu já consegui trabalhar pouco porque já estava muito envolvido naquilo. Foi sempre com poucas expectativas. É lógico que depois os resultados, eu tive sempre uma média muito alta, que me valeu uma série de bolsas de excelência na universidade, depois bolsas também de mérito por parte da DGS, e depois isso começa a falar mais alto, não é? Porque eu comecei a pensar, se calhar se investir nisto, como é algo que eu gosto muito de fazer, eu estava a estudar, eu ia para a biblioteca horas e horas a fio e aquilo não passava por mim, eu estava sempre ótimo e não ficava cansado, nada do género. O mestrado, é assim, eu já não tenho assim uma resposta muito fina para dar a essa pergunta. Sei que o mestrado surge, quando eu escolho um tema de mestrado, eu escolho um tema que gosto, não é? Esta área temática é uma área que também houve muitos trambolhões no processo de escolha da área, porque há uma pergunta, porque do ponto de vista mais científico, a história da indumentária, a história da roupa, a história do traje, como lhe queiramos se chamar, em Portugal é uma área pouquíssimo estudada. E os poucos estudos que existem são da história da arte. E eu perguntei a muitos professores se o atraso deriva da falta de fontes, ou seja, nós não temos forma de trabalhar isto, ou simplesmente este atraso é fruto ele próprio da história, não é? Da historiografia, da evolução do conhecimento e da teoria. E eu comecei-me a perceber que de facto era um problema de abordagem, ou seja, não existia, de facto não existe uma escola sobre o tema, e acho que e eu comecei a pensar, estes conhecimentos que eu tenho práticos, de saber o que é um veludo, saber o que é um cetim, saber como é que se faz uma indumentária, provavelmente podem me ajudar a tornar-me um investigador melhor e mais capaz. E quando eu escolho o tema já que ia fazer uma tese de mestrado e ia ficar muito tempo em prática de laboratorial ou em arquivo, achei que devia mesmo trabalhar uma coisa que gostasse, porque era para fazer sentido, porque isso no fundo é o suporte do trabalho, não é? Quando há dias em que não apetece nada a trabalhar, como todos nós nas nossas vidas. E se gostarmos daquilo que fazemos, se calhar é uma motivação extra para continuarmos em frente e para seguirmos. E foi um bocadinho essa perspectiva. E é lógico também sempre de acrescentar valor, seja não de uma forma tão profissional, ainda por cima porque agora estou no doutoramento financiado, que não me posso dedicar, mas sei que consigo de alguma forma contribuir com justiça para aquilo que me sustentou durante tanto tempo quando eu estava tão confuso. Ou seja, este trabalho que nunca deixei de fazer com a minha mãe até há poucos meses, foi uma maneira que eu tinha de poder ajustar os horários que podia ter livres para a história e poder também continuar a ajudar a minha mãe e no fundo a gerar a contrapartida para que ela me continuasse também a ajudar. E portanto há também um bocado esta noção de serviço que ainda hoje permanece e que pretendo que permaneça muito tempo, nem que seja através daquilo que eu vou escrevendo. Depois é lógico que entram também nestas questões quando se pensa num doutoramento, que é um passo, quer dizer, um doutoramento é um processo de grande agonia interior, não é? Um processo de grande descoberta, não só sobre o tema, mas também sobre a pessoa, que é também algo que já acontece no mestrado. Quando nós estamos muito tempo sozinhos a investigar alguma coisa, descobrimos muito sobre nós mesmos, não é? E sobre a nossa maneira de raciocinar, o nosso pensamento lógico, a nossa visão sobre o mundo, uma série de coisas. E há também no doutoramento já há uma perspectiva de futuro, porque nós não estamos, na história não estamos a falar de uma engenharia química, não estamos a falar de uma engenharia biomédica, não estamos a falar de uma área que hoje, ou de uma engenharia informática, em que há por parte das empresas e do financiamento apetite em investir porque é rentável. As humanidades não são rentáveis, não é? Do ponto de vista, regra geral, elas não são, e por isso é que o financiamento público é importante, e aqui foi também seguir nesta área também existe já uma perspectiva de construção de currículo, não é? De eu posso entrar neste nicho e especializar-me nesta área, porque isso é um doutoramento, não é? Uma pessoa que tem um doutoramento é uma pessoa altamente especializada num determinado tópico, mas que fora da academia para a história não há grande lugar. As empresas não têm lugar para historiadores, não é? As câmaras municipais vão tendo, mas não, quer dizer, há essa questão. Depois também há a questão do projeto pessoal. Um doutoramento é um projeto que muitas vezes se confunde com vaidade, tem um bocado de vaidade, obviamente, de autoconstrução,
de projeto, de vida em parte, não é? Como escrever um livro, ter um filho, etc., plantar uma árvore, mas também tem essa dimensão, mas também tem uma dimensão grande, e essa é uma consciência que eu tenho forte na minha investigação, de serviço público, de serviço cidadão, não é? Se eu estou a investigar uma área como é roupa, que no meu entendimento tem uma série de relações com o nosso cotidiano, com a nossa vida, com a construção do género, com temas muito profundos da nossa vida e sociedade e do nosso passado, presente e futuro, também quero produzir algum tipo de impacto nessa sociedade. Eu quero que a minha investigação seja útil, ou seja, ela não pode ser apenas e só para servir o meu projeto de vida, apenas e só para servir esse projeto de vaidade, mas também que tenha ou uma carreira, mas que também tenha um impacto na vida das pessoas e que possa inspirar não só que a produção de conhecimento tenha um impacto, mas também que continuar a investir nas humanidades vale a pena, porque elas não são rentáveis, é certo, não dão dinheiro segundo a lógica mais capitalista, mas dão-nos outro tipo capitalizam-nos de outra forma, num tempo mais longo. Portanto, também é, se calhar para as pessoas da minha idade que podem pensar, ou um bocado mais novas do que eu, que pensem que investigar história, sociologia, antropologia, são áreas que valem a pena, que vale a pena investir, principalmente em momentos críticos como este, mais globais, em que andamos todos um pouco desorientados. É muito específica. Esta ideia surgiu de um encontro, de um acordo, de um projeto de investigação, de mestrado, doutoramento, o que é que seja, faz sempre com a pessoa que faz o trabalho e com o orientador científico do mesmo. Foi muito claro para mim quem seria o meu orientador científico, neste caso uma orientadora científica, a professora Marta Lobo de Araújo. E a professora Marta Lobo de Araújo trabalha nestas áreas da caridade, da assistência, tem mesmo as interseções entre o género e a assistência, portanto são tudo áreas que ela vem trabalhando e que tem uma atividade muito coesa e é muito respeitada nesta área. No âmbito dos trabalhos dela, a questão da roupa dos pobres ia surgindo não como um tema de per se, mas uma lateralidade à ação das obras das instituições de caridade, que são as obras de misericórdia, porque a terceira obra é vestir os nus. E eu queria investigar roupa. Então, em vez de ir para as elites, em vez de ir para os estratos intermédios, que é um conceito complexo, porque não juntar no fundo fazer uma interseção destes dois percursos, e foi assim que cheguei ao tema. Vestidos de caridade o título foi escolhido esse não é o título da tese de mestrado. O título da tese de mestrado é Estavas nu e vestiste-me, indumentária, pobreza e poder nas santas casas, depois a segunda parte do título é muito, muito semelhante, e tinha mais esse encaixe bíblico, porque esse é o texto que, no fundo, justifica a dádiva de roupa aos pobres. E eu decidi que Vestidos de Caridade era um nome interessante, porque as roupas que estas pessoas recebiam, o que este título quer dizer é quase como se as próprias pessoas estivessem vestidas da virtude, elas mesmas fossem a personificação dessa virtude que é a caridade, porque a caridade é a ação, é o que justifica a ação dos ricos, mas também como se o próprio tecido fosse feito não só da sua composição mecânica, da sua matéria-prima, da lã, do cânhamo, do linho, do que quer que seja, mas que tivesse esse lado metafórico, simbólico e material que também está por detrás dessas dádivas. Portanto, o objetivo destes vestidos da caridade era exatamente, de uma forma mais poética, se quisermos, destapar o conteúdo dessas esmolas. E de facto o que eu trabalhei foi, no caso de Braga, no caso da Santa Casa da Misericórdia de Braga, 100 anos, de forma sistemática, através de uma amostra, estas práticas, ou seja, analisar como é que eram dadas as esmolas, quando, como, quais os meses em que elas eram dadas, se obedecia alguma prática de cariz ordinário, extraordinário, e depois tentar perceber o que é que eram exatamente estas roupas, quais são as tipologias, de que é que elas são feitas, se são novas, se são velhas, se são usadas, uma série de perguntas instrumentais, se são mais mulheres, se são mais homens, do ponto de vista de que a roupa, ela, numa sociedade analfabeta como a do Antigo Regime, portanto, entre 1600 e 1800, numa sociedade analfabeta e que hierarquizada com base no privilégio, o símbolo é muito importante e é de uma capital importância nesta estrutura social. Ou seja, os símbolos que o nosso corpo transportava, ou que o corpo destas pessoas transportavam,
descodificava-as em sociedade. Ou seja, dizia ao outro quem é que elas eram, qual é o seu extrato social. E estas roupas que são dadas de ricos para pobres, ou seja, não são pessoas que escolhem aquelas roupas, as roupas são escolhidas por outra pessoa que lhes dá porque elas pedem. Portanto, é um consumo involuntário. Se é um consumo involuntário e se a roupa diz sobre a personalidade da pessoa, sobre o seu extrato, a construção de identidade não está do lado da pessoa que tem a roupa. Quem constrói a identidade é quem dá a roupa. Portanto, no fundo foi este conjunto, eu quis trabalhar e quis pensar este conjunto de roupas do ponto de vista do corpo e do ponto de vista do poder. Porque o nosso corpo é em si um instrumento de poder e é uma síntese de relações de poder. A maneira como eu estou vestido, como está vestido, a proveniência das nossas roupas, quem são os produtores das nossas roupas. Isto ainda hoje é verdade. Se calhar estudar a roupa, ao contrário do que aquilo que a história durante alguns séculos procurou, que foram as revoluções, portanto aquilo que ficou diferente de uns tempos para os outros, a mim interessa-me mais como um historiador, as permanências. Ou seja, aquilo que se manteve igual, é lógico que as sociedades são diferentes, as estruturas sociais são diferentes, os nomes das estruturas sociais são diferentes, mas se calhar há poderes que têm outros nomes, mas que se mantêm na mesma, nesse silêncio e nessa longa duração. Ainda hoje continua a dar roupa? Ainda hoje, é assim, hoje não sei se continua-se a dar roupa naqueles depósitos que nós temos, as nossas roupas velhas continuam a circular para a África, por exemplo, esta lógica de ricos e pobres ainda existe, mas também existe na gestão do nosso lixo, que acho que é hoje um tema extremamente importante, porque nós não temos noção do que a nossa roupa polui, qual é o impacto ecológico das coisas que nós usamos. Qual é que é o impacto ecológico de hoje se ter mais de uma dezena de coleções por ano? Qual é que é o impacto ecológico? Os países ricos continuam-se a livrar dos seus excedentes nas mesmas lógicas de vestir os nus, que é os ricos deixam de usar e dão aos pobres no terceiro mundo para lidar com o lixo, para o aterrarem, para o fazerem, porque o que sai da nossa vista já não nos diz respeito. E também há aqui outra questão que é importante. Hoje, provavelmente, ainda se dá roupa. Há um vídeo no YouTube muito interessante de uma senhora brasileira, de poucos segundos, 1 minuto, que diz exatamente que o pouco dinheiro que ela trabalha, portanto, estamos a falar de uma sociedade brasileira altamente desigual, com muitos pobres, e como outras sociedades subdesenvolvidas, com um estado social débil, e que ela diz que tem o salário dela dá para comer, dá para pagar a casa dela e de vez em quando dá para uma roupinha ou outra, mas que recebe roupa, que lhe dão muita roupa. Habitação, alimentação e vestuário são as 3 necessidades básicas de qualquer ser humano que eram importantes na conceptualização do que é um pobre merecedor também no antigo regime. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que este mundo do século XVI, XVII e XVIII desapareceu, provavelmente da nossa vista, nestas sociedades civilizadas, desenvolvidas. Mas este mundo não é uma realidade. Este mundo continua a existir neste mundo contemporâneo em que nós vivemos, noutras geografias. Abrir os livros, eu estou a trabalhar registros dos doentes, portanto, os doentes, primeiro, são pobres, os doentes são pobres porque os ricos tratam-se em casa, não vão para que é uma noção que teve permanências até há bem pouco tempo em Portugal. 2 gerações atrás iam para o hospital quem não tinha dinheiro para se tratar em casa. Os ricos continuavam-se a tratar em casa, hoje é que não é assim. E são pobres por isso, e a condição que eles chegam é verdadeiramente miserável. Desde quase todos descalços, primeiro, rotos, esfarrapados, remendados, roupa que não se consegue nem sequer perceber o têxtil dela, para nós termos a noção do estado em que ela poderia estar. E de facto esta descoberta estava... Uma coisa é lermos o que os nossos colegas vão escrevendo, outra coisa é ver o que o texto histórico, a fonte, nos diz. Ler a caligrafia é de uma grande comoção. E depois também é de uma grande comoção, e agora voltando do passado para o presente, ainda há pouco tempo os meus pais contavam-me, lá em Servães havia um orfanato, portanto um local para receber meninos sem pai ou mãe, ou ambos, pobres, não é? Era uma ação da igreja.
uma ação caritativa da igreja também. E o meu pai contava-me, portanto, o meu pai tem 60 e poucos anos, que ia ali à escola e eles estavam lá com eles, e que iam todos para a mesma escola, porque a escola era pública. E ele contava-me que os meninos vinham para a escola simplesmente de bata, e quando chovia, a professora ia buscar folhas eles chegavam obviamente todos molhados, e que a professora ia buscar folhas de jornal e colocava as folhas de jornal entre a roupa molhada e o corpo, para que eles não ficassem frios. O meu pai tem 60 e poucos anos, isto aconteceu há pouquíssimo tempo em Portugal. E era bom, e acho que hoje há também uma missão do historiador, com objetividade e com rigor, de falar mais do que nunca destas questões. Porque parece-me que esta falta de memória generalizada quer esquecer que isto foi há tão pouco tempo. O prémio que eu concorri e que venci é da Academia Portuguesa da História. É um prémio anual, ou melhor, há vários prémios com diversos patrocinadores, sei que são 6 ou 7, creio, e a candidatura faz através de um concurso, portanto enviamos os exemplares do livro e depois há um júri que avalia esses livros. Eu confesso que quando enviei foi com descrédito naquilo que estava a fazer. Eu tenho uma máxima na minha vida muito segura, que é o não está garantido, portanto vamos lá tentar. E de facto tentei, tendo a noção que só se ganha um prémio destes, não no início de uma carreira, mas quando está muito para lá. Mas eu decidi na mesma tentar, porque a minha orientadora também tinha para ver a falta de este foi mesmo às cegas, não é? Ela também tinha vencido o prémio. Há um edital aberto, porque não? E decidi enviar. Depois, de facto, quando recebo o e-mail com a confirmação a dizer que tinha sido congratulado, acho que fiquei primeiro todas as cores e depois ainda a processar durante muito tempo. É um prémio muito importante, sobretudo para credibilizar, é importante por diversos motivos. É lógico, voltando àquela triangulação que falava há bocado, é importante para a minha carreira. É importante para mim enquanto pessoa, do ponto de vista da consciência de mim enquanto investigador, enquanto pessoa, mas também é um sinal importante para o trabalho, que o trabalho é bom e é pertinente do ponto de vista historiográfico hoje, que era uma sensação que eu faço o trabalho porque tenho essa noção, mas também é importante quando os pares, ainda por cima numa academia tão importante como a Academia Portuguesa de História, com tanto nome e com tanta importância, certifica o valor deste trabalho e dá um novo impulso. É lógico que agora acrescenta muita responsabilidade, porque há mais olhos postos neste trabalho que agora vou desenvolver e que vai produzir resultados, há mais olhos postos em mim, mais expectativas elevadas. Assim, independentemente das expectativas, acho que o segredo é continuar a trabalhar de forma honesta e com rigor, e com uma metodologia que seja transparente e que para ser comunicado de forma justa e verdadeira, para que depois seja novamente avaliado.